dia! Bom dia, bom dia! Como você despertou nesta manhã? Como está a sua vida? Como você tem se desenvolvido na obra do Senhor? Como o Senhor tem trabalhado contigo? O que o Espírito Santo tem falado com você a cada amanhecer? Mais um dia estamos aqui para adorar e exaltar o nome dele. Mais um dia estamos aqui para dizer que ele é digno de honra, de glória, de louvor. Para dizer que ele é o nosso mestre, que ele é o nosso rabi, que é ele quem nos coordena, é ele que nos mantém de pé a cada amanhecer. Hoje nós estamos neste dia 23, no 23º dia da nossa campanha do Evangelho de Mateus, 23 dias ininterruptos, 23 dias a quais nós não paramos de falar do amor de Jesus, de ler o capítulo todo, de meditar um pouquinho, de deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração e falar conosco aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer designar para nós nesse dia. Hoje nós vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 23, os seguintes subtítulos. Temos Jesus e censuras. Aliás, hoje nós temos somente um título. Jesus censura os escribas e fariseus. Hoje nós vamos ver Jesus de uma forma diferente. Nós vamos ver Jesus colocando os fariseus e os escribas no lugar deles. Hoje nós vamos ver Jesus condenando aquelas práticas que eles tinham, práticas aquelas que denegriam a vida de muitos, práticas aquelas que colocavam fardos difíceis de carregar na vida de muitos, práticas aquelas que tiravam a verdadeira essência do Evangelho de Cristo. Vamos ver nesta manhã que Jesus tem muitos ensinamentos para nos dar. Jesus tem grandes coisas para entregar na nossa vida nesta manhã. Então nós vamos ler hoje capítulo 23, vamos começar lendo no versículo 2, que diz assim: Dizendo Jesus: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e a todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vós chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Aleluia, glória a Deus. Eu tinha vontade de ler todo o capítulo no dia de hoje, porque é um capítulo muito interessante de ler. Eu confesso a vocês nesta manhã que quando eu li este capítulo eu não tinha parado para analisar tudo aquilo que Jesus vem falando aos seus discípulos neste capítulo. Ele vem mostrando coisas incríveis, coisas que ele realmente tinha aversão ao que estava acontecendo em Jerusalém naquele tempo. Aqui ele vem nos falando que aqueles que se assentavam nas chamadas cadeiras de Moisés, que eram nas cadeiras das sinagogas naquele tempo, eram os escribas e os fariseus. E aqueles que diziam mais ou menos aquele ditado que a gente escuta todos os dias: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque o Senhor via neles que eles ensinavam. Eles queriam mostrar que estavam ensinando. Eles queriam mostrar que eram os grandes, os maiorais.
Porém, na verdade, eles não estavam bem. Na verdade, vai dizer a palavra do Senhor, neste capítulo todo, nós vamos ver alguns dos alguma das condenações que o Senhor traz sobre estes homens que viviam nos poderes, que estavam no poder das sinagogas. Vemos que eles colocavam fardos pesados naqueles que eram os mais fracos, naqueles que eram os que menos conheciam da Torá, os que menos conheciam da lei. Eles colocavam fardos que eram difíceis de carregar. O que seriam esses fardos? Seriam leis e seriam coisas que eles incutiam na mente daquelas pessoas que eram ingênuas, dizendo que não deveria praticar isso ou aquilo. Porém, eles praticavam coisas muito piores. Porém, eles faziam coisas muito piores. Nós vemos que aqui vai dizer no versículo 5 que eles colocavam os largos filactérios e alargavam as franjas das suas vestes para mostrar que estavam fazendo a obra, fazendo algo grande. Os filactérios eram aquelas caixinhas que colocavam ali coisas escritas dentro da caixinha e depois colavam na testa, colocavam aqui como um fio na testa, que usam até hoje muitos dos judeus, para ficar como se aquela palavra entrasse na mente. Então, ao invés de ele usar aquela caixinha que é pequenininha, que é desse tamanho aqui, ó, que é pequenininha, que se usa nos dias de hoje, eles alargavam ainda mais, para dizer que eles estavam colocando grandes palavras ali dentro, para mostrar o conhecimento, para mostrar que eles tinham algo, para mostrar que eles eram os grandes daqueles que estavam ali, que eles eram os maiorais. Aqui o Senhor começa condenando essas práticas. Aqueles que se sentavam nas primeiras cadeiras, aqueles que se sentavam nos púlpitos, nos altares, aqueles que queriam mostrar que eram alguma coisa, aqueles que colocavam as melhores vestes, os melhores ternos, mas quando abriam a boca, de lá nada saía. Na verdade, dentro deles não existia nada. Dentro deles eles eram, como diz a palavra do Senhor, aqui nos alongamentos dos versículos, nós vamos ver que vai começar no 13, no 14, no 15, no 16 e assim por diante, no 23, nos 24, no 25, todos os versículos vai dando muitos ai. Quando falamos de ai, falamos de condenação, falamos de coisas que o Senhor está condenando. Ai daquele que pratica isso, ai daquele que pratica aquilo. Aqui nós vamos ver: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que entram nas casas das viúvas para tirar tudo que elas têm, com o pretexto de orarem, porém no profundo do seu coração, o pretexto é tomar aquilo que lhe restou, o pretexto é tomar aquela herança. Ai daqueles que se fingem ser algo que não são, ai daqueles que são condutores de cegos, pois que façam jurar pelo templo, mas na verdade eles não querem que jure pelo templo, eles querem que jure pelo aquilo que tem dentro do templo, pelo ouro do templo. E aquilo, eles faziam tudo de uma forma incrível para começar. Eles tinham toda uma mancomunação para angariar fundos, para tomar para eles. Eles praticavam realmente a injustiça. E aqui é para isso que Jesus veio, é para isso que Jesus se instaurou em Jerusalém, para isso que o Messias veio, para tomar as dores dos fracos, para ajudar aqueles que estão sendo oprimidos. E nesse momento nós vemos que Jesus, ele toma a frente e quer acabar com isso. Ele começa a condenar todas essas práticas dos fariseus e dos escribas. Vemos que a palavra do Senhor vai dizer que no versículo 29, ai de vós que são como sepulcro caiado, que parece estar limpo, porém por dentro é cheio de imundície, está todo podre. Ai de vós que querem ser chamados de rabi, que querem ser chamados de títulos, que querem ser chamados de pastores, de presbíteros, de diáconos, de missionários. Isso eu falo tudo no âmbito geral do feminino também, de missionárias, de pastoras, querem ser chamados, ser usados esses títulos, querem se colocar à frente.
Porém, a palavra do Senhor aqui no versículo 8 vai nos dizer que não quereis ser chamados de mestre, porque somente há um mestre, que é Cristo. Somente há um Deus a qual nós devemos servir. E todos esses que se colocam de frente, o Senhor está condenando neste lugar aqui. O Senhor está condenando nesse capítulo. Nós temos que ler este capítulo de uma forma bem tranquila para meditar. Eu quero que você leia na sua casa esse capítulo com muita calma, para entender aquilo que Jesus quer passar para nós nesta manhã. O Senhor vem falando no versículo 33, nós já ouvimos muito esse versículo. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno se agis dessa forma? Nossas igrejas hoje não estão diferentes. Estamos vendo altares cheios de pessoas a quais parece algo, mas a profundeza de suas casas estão podres, a profundeza dos seus corações estão podres. Ministros de louvores, pastores, presbíteros, membros, todos frios e mortos espirituais, praticando iniquidade, sepulcros caiados, a quais estão podres por dentro, a quais fingem ser algo que não são, e condenam aqueles que tentam prosseguir. Quando nós vemos que o Senhor traz um versículo para uma das pessoas mais desfavorecidas da época, que eram as viúvas, ali nós poderíamos usar como os órfãos, nós poderíamos usar qualquer pessoa desfavorecida, que eram os leprosos, por exemplo. Aqui o Senhor traz das viúvas. Eles faziam toda uma mancumanação para ir para a casa dessas mulheres e arrecadarem, tirarem tudo que elas tinham, com o propósito, com o intuito, com a desculpa de orar, com a desculpa de trazer uma oração. Quantos de nós temos vivido os dias difíceis dessa forma, a qual as pessoas se colocam ao nosso redor com o intuito de tirar algo proveitoso, com o intuito de tirar aquilo que nós temos? Mas nesta manhã, o Senhor quer nos alertar que Ele está no controle, que Ele está vendo todas as coisas acontecerem. Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor, todas estas coisas projetadas que estão sobre ti, que você está vivendo no seu ministério, que você está vivendo no seu círculo de amizade, que você está vivendo e você está vendo que você está sendo oprimido, oprimida. Entenda que o Senhor, Ele nesta manhã, Ele decreta um ai. Ai de vós que tentai destruir aquilo que eu levantei. Ai de vós que tentai abafar a voz daquele que eu levantei para falar. Ai de vós que tenta destruir a obra que eu projetei. Ai de vós que tenta fechar as portas que eu abri. Ai de vós que tenta colocar o que eu não decretei para fazer. Ai de vós. Nesta manhã o Senhor está falando conosco. Que nós possamos nesta manhã pensar em todos os ais que o Senhor está falando no capítulo 23 de Mateus, e entender que há muitas coisas que o Senhor condena, mas a maior das coisas que o Senhor condena é um coração de pedra, um coração duro, um coração ímpio. Não é a sua aparência que conta, e sim o que você tem dentro de você e o que você pratica ali onde ninguém vê, aonde somente o Senhor vê. Porque praticar algo errado todos nós praticamos, porém fingir que estamos santificados e condenar a outros, é aí que o Senhor vem com o seu ai. Deus te abençoe. Deus te dê um lindo dia, em nome de Jesus. Café com Palavra, até amanhã.